Sempre com a primeira informação. Bote a boca no trombone. Falando em primeira informação, Gerson Felipe está aqui porque ele deu a primeira informação, a segunda, a terceira, deu todas as informações na cobertura de sexta-feira, direto da Alesc, Assembleia Legislativa, com o afastamento do Carlos Moisés, com a governadora agora que assumiu, a Daniela Rainer. Inclusive, a primeira informação do sábado foi ainda de madrugada, logo após a definição disso que nós comentamos e noticiamos. O Gerson chegou aqui, iniciava o programa do Porto Carreiro, já passava das 4 da manhã. A primeira informação, realmente fato no programa do Porto Carreiro. Mas conta um pouco dessa experiência que foi lá em Florianópolis, Gerson. Bom dia. Bom dia, Dilson. Bom dia, Caleb, novamente. Realmente um dia histórico para Santa Catarina. Uma sessão começou às 9 horas da manhã e acabou às 2:30 da madrugada. Realmente aí a gente teve não só um dia, como uma madrugada também de votação na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, lá no Palácio Barriga Verde. A votação para o prosseguimento ou arquivamento do processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés e contra a vice Daniela Rainer. E aconteceu o que muitas pessoas não esperavam, porque o processo contra o governador Carlos Moisés foi adiante, a votação foi de 6-4, enquanto o processo da Daniela Rainer, vice-governadora, acabou sendo arquivado e desta forma, então, ela será a nova governadora de Santa Catarina, pelo menos interinamente, durante 180 dias, enquanto a gente tem sequência no processo do governador Carlos Moisés. Vamos agora ouvir algumas vozes que estiveram presentes neste tribunal do impeachment. Primeiramente, a gente vai ouvir o deputado Sargento Lima, do PSL, porque o voto do Sargento Lima foi o voto que mudou todo o cenário. Para se ter uma ideia, a comissão mista era formada por 5 desembargadores e 5 deputados estaduais. 4 desembargadores votaram pelo arquivamento do processo, tanto para Moisés como também para Daniela Rainer. Nós tivemos apenas o desembargador Luiz Felipe Seigertz-Kusch, esse que acabou votando pelo afastamento tanto de Daniela Rainer como também do governador Moisés. Mas se o Sargento Lima tivesse votado pelo afastamento de ambos, nós estaríamos agora com o deputado Júlio Garcia sendo empossado como novo governador. Porém, nós tivemos o Sargento Lima votando de outra forma. Ele votou pelo afastamento de Moisés e não pelo afastamento de Daniela. Ela, que é ligada ao PSL, partido do Sargento Lima, ela está sem partido, mas é ligada às pautas mais conservadoras, e o Sargento Lima explicou o voto dele na sessão do Tribunal do Impeachment. Bom, para os nossos ouvintes, que eles tenham ciência que o próprio desembargador ratificou o meu voto, né? Isso me trouxe uma tranquilidade muito grande, né? Ele acompanhou minha linha de raciocínio e eu, lógico, eu realmente não vi o que mais se aprofundar em relação à vice-governadora, né? E foi pífia a participação dela durante 5 dias, máximos 6 dias úteis no comando do governo, sem uma estrutura que acompanhasse, né? E no final das contas eu acredito que se faz justiça. Hoje eu durmo com a minha consciência tranquila, né? Como faço todos os dias, né? Com a Bíblia embaixo do travesseiro e a arma também. Enfim, né? Mais um dia vencido, mais uma etapa. O governador Moisés, ele foi eleito com um forte apelo bolsonarista e se afastou do presidente Jair Bolsonaro durante o seu mandato. Agora Santa Catarina volta a ter essa proximidade com o presidente, que foi o motivo pelo qual o Moisés acabou sendo eleito. Era um desejo do povo catarinense. Bom, eu sou de infantaria, né? Então a gente não pode perder terreno, né? A gente fez de tudo para que a direita chegasse ao governo do estado. Se nesse caminho alguém fraquejou, né? No caso do Moisés, paciência. Mas é interessante que a gente permanecesse com alguém que fosse da linha de direita lá no governo. Lá. Então, como bom combatente, combatiu o bom combate. O senhor falou também algo que chamou muito a minha atenção, que o senhor é a favor da justiça, nesse caso, e não da lei. Queria que o senhor explicasse um pouquinho esse conceito. Muitas vezes, como eu disse, né, o Brasil é um país que a lei coloca um chefe do PCC na rua, né?
E se fosse para se fazer justiça, né, seria o contrário a situação dele. Seria, no fundo, uma cadeia. Né? Então é dessa mesma forma mais ou menos que eu penso. Eu gostaria muito que as duas andassem entrelaçadas. Muitas vezes andam, né? Mas enfim, tudo aconteceu como deveria se acontecer, na verdade. E com essa votação, Daniela Rainer é a nova governadora de Santa Catarina. Importante a gente destacar que o governador Moisés, ele terá que ser notificado nesta segunda-feira, e na terça a gente tem então a Daniela Rainer assumindo posse e despachando, né, como nova governadora de Santa Catarina. Pela primeira vez na história, uma mulher no comando do estado, mesmo que seja de uma forma interina, ela assume por 180 dias para o prosseguimento do julgamento de impeachment contra o governador Moisés. Primeiro vamos ouvir a Daniela Rainer, porque depois a gente vai falar também o que acontece a partir de agora, qual pode ser o futuro de Santa Catarina. Mas, claro, a gente pegou a palavra logo após o final do julgamento da governadora agora, Daniela Rainer. Vamos ouvi-la. Foi feita a justiça que eu sempre acreditei e pela qual eu sempre clamei e esperei. Eu realmente não esperava que essa missão viesse dessa forma, mas me cabe agora abraçá-la e bem cumpri-la, cuidar bem do meu estado, do nosso estado. Vou dar o meu melhor. A senhora imaginava chegar aqui como vice e sair como governadora? Agora, se não é hoje, se prosseguiu, né, a investigação em relação ao governador, eu abraço o Estado enquanto esse processo se finda, se inicia uma nova fase processual. Tenho certeza que, não sei como a defesa do governador vai se portar nesse momento, mas agora eu preciso cumprir os proclamas no dia 23 de outubro, encerrada no dia 24 que vierem, né? Mas a princípio é temporário, né? Até que se decida, trata a lei 1079, de 10 de abril de 1900. enfim, essa questão. 7h27, o Gerson já complementa. Estamos conversando com o Gerson Felipe, que fez a cobertura lá na Alesc na sexta-feira e madrugada de sábado, depois de ouvir o deputado e a nova governadora, Gerson Felipe. Como é que fica a partir de agora, então, essa situação? Pois bem, nós teremos amanhã, é importante destacar que vai ter uma nova formação de uma comissão de tribunal do impeachment, uma comissão mista, porque amanhã será o início da formação da comissão para o caso dos respiradores. Todo esse processo que aconteceu na sexta-feira era referente à equiparação salarial dada a procuradores do Estado, foi equiparado com o salário de procuradores da Assembleia Legislativa. Foi tudo isso que motivou esse primeiro processo de impeachment, do qual o Moisés foi afastado e a Daniela Rainer se salvou. A partir de agora, a Daniela assume por 180 dias, o governador Moisés é afastado do cargo e perde 1/3 do salário, e a gente tem o prosseguimento do processo. Então, a partir dessa segunda-feira, o defensor público Ralph Zimmer Jr., ele que iniciou esse processo, moveu o processo contra governador e vice, ele vai ter 48 horas para apresentar as testemunhas da acusação. Ele pode não apresentar mais ninguém e aí o processo segue já com o que está nos autos. Mas ele vai ter essas 48 horas para apresentar novos elementos, novas testemunhas. Após a acusação apresentar as suas testemunhas, tem o prazo também para que a defesa, para que o advogado de Carlos Moisés, Marcos Probst, apresente então as novas testemunhas do caso na parte da defesa. E eu conversei justamente com o Marcos Probst, que dá mais detalhes, é o advogado do governador Carlos Moisés. Bom, a partir desse momento nós vamos aguardar a apresentação de eventual complemento por parte da acusação para em seguida apresentar a defesa aos autos e analisar eventuais necessidades de diligências. Mas acreditamos de que o processo encontra-se maduro já para julgamento, o que acreditamos que possa ser feito em curtíssimo espaço de tempo. Existe alguma previsão de datas ainda ou não? Não existe, nós vamos analisar isso, mas depende muito da presidência e dos componentes do Tribunal Especial. E o grande detalhe é que nesse novo julgamento não é mais maioria simples para que o Moisés seja cassado, seja retirado do cargo definitivamente. Agora, dos 10 votos da comissão, são necessários 7 votos para o afastamento definitivo. Ou seja, um desembargador
que votou pelo arquivamento do processo, terá que mudar o voto. E, claro, os 5 deputados e o desembargador que votaram pelo afastamento vão ter que manter também esse voto. Então agora começa todo também um trabalho político do governador afastado Carlos Moisés para tentar mudar os votos nessa comissão. Inclusive a defesa está bastante confiante que consiga reverter esse cenário, então a gente pode ainda assim ter o retorno do governador Moisés afastado ao estado de Santa Catarina. Vamos aguardar. Claro que ele vai estar enfrentando 2 processos. Como eu disse, amanhã tem a formação da comissão mista aí para o caso dos respiradores. Vamos supor que seja a Paulinha, né? Que faça parte dessa nova comissão, Adilson de Souza. Inclusive a Paulinha... voto do governador. É voto do governador. Ela já se manifestou dizendo que abre mão do seu cargo de líder do governo. Até porque não tem relação com a Daniela Rainer nenhuma, né? E provavelmente o Sargento Lima será esse líder de governo do governo da Daniela Rainer. Comentei em grupos, inclusive, nesse fim de semana, né? O Sargento Lima, que deu esse voto favorável à permanência de Daniela Rainer, ele é o líder e certamente será o líder do PSL, até porque tem um bom trânsito na Assembleia Legislativa e um dos mais participativos hoje dessa nova leva de deputados no estado de Santa Catarina. Mas se for realmente a Paulinha, aí a situação pode mudar, Adilson, porque não teve unanimidade, hein? E detalhe, a governadora agora, que vai, né, assumir amanhã, digamos assim, ela tem toda a autonomia de trocar o secretariado também, né, Gerson? Ela pode pegar e retirar aquele time que o Moisés montou, sim, né, que remontou na realidade, porque parte do time do Moisés foi afastado por suspeitas e tal, teve gente até presa, e ela pode montar o time dela. Pra você ter uma ideia, né, o secretário da Casa Civil, Douglas Borba, foi preso, o secretário de Administração do Estado, Jorge Eduardo Tasca, durante todo esse processo, ele também ele foi exonerado. Então, claro, a partir de agora, Daniela Rainer está com a caneta na mão e pode definir o futuro de Santa Catarina, tanto como secretários novos e também, né, uma nova composição aí política de quem vai representar o governo estadual dentro da LESC. Parabéns, Gerson, parabéns à Rádio Menina, 17 horas.